Vamos agora resolver mais alguns exercícios de aprendizagem da parte de cálculos químicos. O exercício de aprendizagem número 6 é uma questão direta para aplicar o conhecimento de massa molecular. Então a questão pede para você calcular a massa molecular, né? Determinar a massa molecular ou íon fórmula. Perceba que esse nome não é usado, mas no caso de substâncias iônicas o mais correto seria íon fórmula. Mas dificilmente você vai ver esse nome ser usado. Então, determinar a massa molecular ou íon fórmula dos compostos abaixo. Okay? Então, você tem duas substâncias, todas duas iônicas, né? Tá? Para determinar a massa da molécula ou do íon fórmula. Como nós vimos durante a aula, a massa da molécula ou do íon fórmula é a massa referente à somatória de todos os átomos que você tem na molécula ou no íon fórmula. Então, se você somar todos os átomos que tem nesta molécula, você vai ter a massa da molécula, tá ok? Então é uma matemática bem simples, só tomar cuidado com algumas observações e você vai conseguir achar a massa de qualquer molécula. Vamos começar, tá? Achando a massa do sulfato de sódio, essa primeira substância aqui. Começando pelo sódio, você tem aqui, ó, sódio, 2 átomos de sódio. Então, esse índice que aparece, esse número que aparece aqui depois do símbolo do Na, é a quantidade de átomos de sódio, a sua atomicidade. Então, são 2 átomos de sódio, ok? Então, fazendo o cálculo para 2 átomos de sódio, perceba, 2, tá? A quantidade aqui de átomos, ok? Vezes o 23. O que é esse 23? Esse 23 é a massa do elemento sódio, tá ok? É quanto o elemento sódio tem de massa, 23U. Esse valor que aparece aqui, ou é dado na questão, nesse caso essa questão aqui não deu a massa do sódio, ou você pega esse número na tabela periódica. O importante é que o aluno não tem obrigação de decorar valor de massa de nenhum elemento. Então é importante que você esteja atento a isso. Tá ok? Nesse 23, a massa do sódio é tirada da tabela periódica, já que essa questão não foi dada, a massa de nenhum elemento. Então você vai na tabela e é importante também que você arredonde o valor que esteja na tabela periódica para um número inteiro mais próximo, ok? Não use números decimais, a não ser quando não tem como arredondar, no caso do cloro, que é 35,5, tá certo? Mas quando for possível, você deve arredondar o número, não esqueça disso. Então, a massa do sódio é 23, então você vai ter 2 vezes 23, tá certo? São 2 átomos de sódio, então 2 vezes 23 igual a 46. Então você acabou de achar a massa somente do elemento sódio, ok? Nessa substância. Aí você vai fazer isso com todos os elementos. Então é uma questão bem simples, tá? Então, fazendo agora para o próximo elemento, o enxofre. Perceba que no enxofre não tem nenhum número, tá? O S. Então, significa que tem apenas um átomo de enxofre, tá ok? Apenas um. Então, você vai ter aqui, calculando, ó, um átomo do enxofre. A massa do enxofre já é 32, tá certo? Tirado da tabela periódica, não esqueça. Então, a massa atômica, a massa do elemento enxofre é 32, então fica 1 vezes 32, já que só tem um enxofre. E o último elemento seria o oxigênio. Perceba, você tem O4, você tem 4 átomos de oxigênio. Então, você vai multiplicar 4 vezes a massa do oxigênio, que é 16, tá certo? 4 vezes 16, 64. Novamente, esse 16 foi tirado da tabela periódica, não esqueça disso. Agora que você já calculou a massa de todos os elementos que tem nessa estrutura, tá ok? Você vai somar tudo, porque a massa da molécula ou a massa deste íon fórmula é a somatória da massa de todos os átomos que tem nessa estrutura, ok? Então, somando tudo, você vai ter 142 U, unidade de massa atômica. Não esqueça que a massa molecular, ok? Ou massa atômica é calculada em U, já que essa massa se refere à massa de uma única molécula, uma única estrutura, aquilo que é infinitamente pequeno, tá ok? Então você tem aí massa
molecular ou massa do íon fórmula 142U. Passando para a letra B, o mesmo processo você vai fazer, só que tem que tomar cuidado que nesta substância existe parênteses. Então, geralmente, substâncias que têm parênteses, colchetes, requer mais atenção, pois o aluno pode vacilar na hora de contar a quantidade de elementos, tá ok? Começando aqui pelo Pb, que é o chumbo. Percebam que você tem 3 átomos de chumbo, tá aqui, ó, 3, tá certo? Então, o que é que você vai fazer? Multiplicar 3, né, o chumbo, 3 vezes a massa do chumbo, que é 207. Tá? Tem que ter uma alta massa realmente. 207 o chumbo tirado da tabela periódica, não esqueça. Então, 3 vezes 207 dá 621. Passando para o próximo elemento, nesse caso aqui é o fósforo. Notem que ele está dentro do parênteses, então toda vez que estiver dentro de um parênteses, tome cuidado, certo? Para você não vacilar. Então aqui o que acontece? Dentro do parênteses você tem um fósforo apenas, olha só, não tem número nenhum aqui no fósforo, então é 1, né? Um átomo de fósforo, ok? Então é danado para o aluno fazer o cálculo com um átomo, mas lembrando que ele está dentro do parênteses e existe um número fora desse parênteses, ó, o número 4. Então significa tudo que está aqui dentro é multiplicado por 4, certo? Então, se tudo é multiplicado por 4, você não vai ter apenas um fósforo, você vai ter 4 vezes 1, tá certo? 4 vezes 1. Então, 4 vezes 1, você vai ter 4 átomos de fósforo, tá ok? Então, você tem 4 átomos de fósforo e não 1. Então, é esse cuidado que você deve ter para não errar substâncias que tenham parênteses ou colchetes, tá certo? Então, 4 vezes 1 são 4. Então, fazendo o cálculo para o fósforo, você vai ter 4 átomos de fósforo vezes o 31, que é a massa do átomo de fósforo, tá ok? Ou do elemento fósforo. Então, você vai ter 124 para o fósforo. E falta somente mais um elemento, que é o oxigênio. O oxigênio dentro do parênteses são 4 oxigênios. Então, verifique, 4 oxigênio. Só que, novamente, ele está dentro do parênteses e você deve multiplicar tudo que está dentro pelo valor que está fora. Então, 4 vezes 4 são 16 átomos de oxigênio, tá certo? Então, 16 átomos de oxigênio, fazendo o cálculo, 16 vezes o 16, porque a massa do elemento oxigênio é 16. Então, você tem 16 vezes o 16, ok? 256. Depois que você fez o cálculo para cada elemento, basta você somar tudo, né? A massa da molecular ou do íon fórmula é a somatória de tudo que você tem nessa estrutura. Então, somando tudo, você vai ter a massa molecular igual a 1001 unidade de massa atômica, tá certo? Então, exercício de aprendizagem número 6, tá? Feita com vocês. Vamos passar para a próxima questão. Exercício de aprendizagem número 7. Uma questão objetiva para marcar, onde ele pede a massa molecular da glicose. Perceba, ele deu a fórmula da glicose, novamente, tá? A estrutura é esta aqui. E ele dá o peso de cada, né, ou a massa de cada elemento. O carbono 12, o hidrogênio 1 e o oxigênio 16. Como eu falei anteriormente para você, ou a questão dá a massa de cada elemento, ou você vai ter uma tabela periódica para poder consultar e ver a massa. Lógico, quando ele dá na questão é muito mais simples. Quando ele não dá, você vai ter que ir na tabela, procurar o elemento e identificar a massa atômica desse elemento, tá? Dá um pouco mais de trabalho, mas também é simples. Então, aqui você tem essa substância para calcular a massa molecular. As alternativas estão presentes, tá certo? E verifique que de cara você já pode eliminar duas alternativas. A letra B elimina e a letra D também. Por quê? Porque ele quer a massa molecular. E a massa da molécula, que representa apenas uma molécula, é medida em U, né? Que é uma unidade muito pequena e não em gramas. Não tem como uma molécula ter massa de 290 gramas ou 180 gramas, tá certo? Então, você vai em gramas, você elimina logo, lógico, e fica apenas 29U, 180U e 169U. E agora é só fazer o cálculo, ok?
cálculo é feito da mesma maneira de sempre. Você vai somar tudo que tem nessa molécula, somando tudo. Primeiramente o carbono, são 6 carbonos mesmo, tá? 6 carbonos, ok? Então aqui dentro 6 carbonos, 6 vezes 12, que a massa do carbono é 12, 72. Hidrogênio, 12 hidrogênios, tá aqui, ó, 12 hidrogênios, não é isso? 12 hidrogênios vezes 1, porque a massa do hidrogênio é 1. Então 12 vezes 1 dá 12. E o último elemento, o oxigênio, tá? O oxigênio tem 6 oxigênios, perceba aqui, ó, 6 oxigênios. Então 6 oxigênios, você vai ter, tá, 6 vezes 16, que é a massa do oxigênio. Somando tudo, multiplicando 96U. Depois que você fez a massa de cada elemento, basta você somar tudo. Somando tudo, 180 unidades de massa atômica. 180U, ok? Então você tem a alternativa C como resposta, 181. Então, questão bem direta, apenas para aprendizagem, tá? Passando para a próxima questão, exercício de aprendizagem número 8, uma questão que caiu já em universidade, né, em processo seletivo, uma questão que, além dos cálculos de sempre, que nós já sabemos fazer, temos que pensar um pouco, tá? Raciocinar um pouco. Admite-se que os isótopos H1, H2, H3. Então, notem que está falando de isótopos. O que são isótopos? O mesmo elemento, né? O átomo do mesmo elemento, mas com massas diferentes. Então, você tem aqui o hidrogênio com massa 1, hidrogênio com massa 2, hidrogênio com massa 3. Né? 3 massas diferentes. O cloro 35, o cloro 37, oxigênio 16, oxigênio 17, oxigênio 18, tá certo? Ele fala que esses átomos, esses isótopos, podem formar moléculas de ácido clórico. Então, esta é a molécula aqui que ele está dando, olha aí. Ácido clórico, 1H, 1Cl, tá certo? E 3 oxigênios. Relativamente a essas moléculas, podemos dizer que... Então, sobre essas moléculas aqui do ácido clórico, o que é que nós podemos dizer? Ou seja, se nós podemos dizer, ele quer a alternativa verdadeira, tá certo? Percebam que essa molécula é formada por esses elementos, hidrogênio, cloro e oxigênio. Mas você tem 3 tipos de cloro, 3 tipos de hidrogênio, aliás, 2 tipos de cloro e 3 tipos de oxigênio, tá ok? Então, vamos analisar as alternativas. Letra A. Todas apresentam a mesma massa. Como é que pode todas as moléculas apresentarem a mesma massa se os átomos que formam essa molécula, eles podem ter massas diferentes, né? Por exemplo, essa molécula tem hidrogênio, certo? Só que existem 3 tipos de hidrogênio. Existe o 1, o 2 e o 3. Então, dependendo de qual hidrogênio ele vai usar, ele vai ter uma massa diferente. Então, uma coisa lógica, né? Depende do hidrogênio que vai estar presente nessa molécula, que existem 3 tipos. Então, nesse caso, a letra A está errada, não é isso? Eles não vão ter a mesma massa, todas as moléculas. Você vai ter moléculas com massas diferentes, já que você tem átomos com massas diferentes. É uma coisa bem lógica para o raciocínio. Se você tem átomos com massas diferentes, você também vai ter moléculas com massas diferentes. Letra B. Suas massas, ou seja, a molécula aqui, a massa dessa molécula, suas massas podem variar de 84U até 94U. Então, aqui ele está falando que a massa da molécula vai variar de 84. Quer dizer, variar de 84? Ela vai de 84U até 94U. Então, como é que eu vou saber se isso está certo? É isso? Se ela vai de 84 a 94U. Bom, eu só vou saber calculando a massa da molécula. Então, você vai pegar esta molécula e vai calcular a massa da molécula, certo? Só que como você tem átomos de diferente massa, e aqui ele deu um intervalo 84 a 94, o que é que você vai fazer? Você vai calcular a menor massa, que aqui você tem a menor, e você vai calcular a maior massa para ver se coincide com esses valores que ele está dando aqui, tá certo? E como é que eu vou calcular a menor massa? Logicamente, eu vou usar os valores menores, o H1, o cloro 35 e o oxigênio 16, tá certo? Já que eu quero calcular o menor, eu tenho que usar a menor massa de cada átomo, ok? Então, fazendo esse cálculo, você tem H1 vezes 1, porque você tem somente um H, não é isso? O cloro
1 vezes 35, porque você tem somente um cloro também aqui na molécula, veja, tá? Então, você tem 1 vezes 35 e o oxigênio são 3. O oxigênio é o único aqui que tem mais de 1. 3 oxigênios. 3 vezes 16 que eu estou usando, certo? O 16 que é o menor. Então, você vai ter aqui a massa de cada elemento. Somando tudo, você vai ter a massa molecular, logicamente o menor valor, preste atenção, né? Porque eu usei os menores valores, 84U. Então você tem aqui 84U. Então o menor valor bateu na alternativa B aqui, né? 84U. Mas falta o 94, que ele falou que vai de 84 a 94. Então o que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer o mesmo cálculo, só que usando agora os maiores valores, né? Eu não vou usar mais o 1, eu vou usar o 3 do hidrogênio, vou usar o 37 do cloro e vou usar o 18 do oxigênio, porque eu estou calculando, estou usando o menor, aliás, o menor. Estou usando o maior valor. Se eu estou usando o maior valor, eu estou achando a maior massa, tá certo? Então, calculando aí, novamente, ó, H1 vezes 3. Notem que aqui é 1 vezes 1 porque eu usei 1, mas aqui eu vou usar o 3, tá certo? Então, 1 vezes 3 que dá 3. O cloro, 1 vezes 37, eu vou usar o 37, não o 35. E o oxigênio são 3, né? 3 oxigênios, só que agora eu uso 18. 3 vezes 18, 54. Somando tudo, você tem a massa molecular 94U, sendo a maior massa, tá certo? Então, realmente, a massa vai da menor 84U até a maior 94U, ok? Entre essas duas, você vai ter outras moléculas com massas intermediárias, dependendo de qual átomo você usa, mas a menor é 84 e a maior é 94, tá certo? Então, realmente, a letra B está correta. Então, é só marcar a letra B. Ok? Então, é uma questão de massa molecular, mas que apresenta um certo raciocínio na questão.